A ESPN pode ser vendida a qualquer momento? É essa pergunta que o mundo está se fazendo após uma notícia que caiu como uma bomba dentro do mundo corporativo de mídia mundial, que dá conta aí de que a ESPN pode ser vendida a qualquer momento. Eu vou tentar elucidar essa história para vocês, explicar o porquê essa dúvida que o mundo está tendo a respeito do maior canal esportivo do mundo. Mas antes, deixa seu like, que é muito importante. Você está no Futeboteco, eu sou Rodolfo Gomes, e é muito importante que você faça isso porque ajuda com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, e ele é uma informação muito importante, que é muito legal que mais pessoas fiquem sabendo. Então, se você puder colaborar com o seu like, não custa nada, só clicar aqui embaixo, já ajuda demais. Beleza? Bom, vamos tentar explicar essa história toda por partes. Para quem não sabe, a ESPN é o principal canal esportivo do mundo. A gente tem uma visão meio torpe da ESPN, porque é uma visão muito brasileira do que é esse conglomerado, do que é esse canal. Afinal, a gente conhece a marca ESPN lá desde os anos 90, quando o Trajano trouxe a ESPN Brasil para cá, que nada mais é do que um canal que ele abriu na editora Abril, e que ele fez uma parceria com a ESPN para ter uma grade maior, e com isso transformou o canal em ESPN Brasil. Depois a gente viu outras administrações acontecerem por aqui da ESPN até ela se tornar o que ela se tornou. E a mudança mais recente aconteceu pós-fusão da Fox, quando a Disney, lá fora, nos Estados Unidos, comprou os direitos da Fox, e isso fez com que os canais Fox Sports aqui no Brasil passassem também a pertencer ao grupo Disney. E aí a gente viu toda a movimentação ao longo de 2, 3 anos, envolvendo até órgãos governamentais, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mais conhecido como CAD, aprovando com várias ressalvas essa fusão, até acontecer tudo que aconteceu, tudo que a gente vê nos dias de hoje, que é a Fox Sports saindo do ar e a gente ter acesso a essa ESPN mais argentinizada, mais americanizada, que é mais próxima do que se tem hoje lá fora nos Estados Unidos. Bom, acontece que lá fora a ESPN sempre foi gigantesca, sempre foi o maior canal esportivo do mundo. É a Globo em termos de direitos esportivos lá fora, para tentar tornar a coisa um pouco mais palatável para quem está assistindo. Tem muitas diferenças, mas é mais ou menos isso. E a ESPN, ela agora foi tomada uma decisão em cima dela, que é, ela não vai mais estar dentro do guarda-chuva da Disney. O que isso quer dizer? A Disney, que administra vários conglomerados e sempre administrou a ESPN, decidiu transformar a ESPN numa empresa independente. Ou seja, a ESPN vai ser tocada pelos seus próprios, entre aspas, donos. Ela vai continuar sendo da Disney, mas ela vai ser tocada de maneira independente. E como o mercado tem lidado e tem lido essa postura da Disney? Primeiro, assim, a gente precisa dizer que quando os executivos da Disney respondem o porquê que eles tomaram essa atitude, eles são vagos. Eles falam que se trata apenas de uma estratégia administrativa, ponto, né? Agora, e que, lógico, eles falam que eles têm todo o interesse de continuar mantendo a ESPN por muitos anos, porque é um grande ativo, obviamente, que ninguém vai falar, não, a gente não quer mais, estamos fazendo isso para vender a ESPN. Ninguém é trouxa de desvalorizar o seu próprio produto, mas a leitura da mídia norte-americana com relação a essa postura da Disney é que a Disney quer preparar a ESPN, quer transformar a ESPN num pacote fechado e muito bem administrado, para que sim, ela receba propostas como ela já recebeu e não foram aceitas, propostas inclusive de empresas que têm envolvimento com casa de apostas. A Disney estaria pensando seriamente em vender a ESPN para outra empresa e se livrar dessa parte no que se diz respeito a entretenimento, cuidando sim só das suas outras editorias. Não se sabe ao certo se isso de fato vai acontecer, mas a administração da ESPN vai se transformar nos Estados Unidos, e também não dá para esperar o que essa mudança em termos administrativos vai trazer para o Brasil. A gente acredita que num primeiro momento vai ser muito pouco, mas a partir do momento, e se isso acontecer de fato, da ESPN ser vendida para um outro conglomerado de mídia, aí muda muita coisa. O que se fala é que, e a própria Disney admite, que a ESPN no futuro deve se tornar apenas um canal de streaming, apenas uma empresa de streaming, que o canal linear da ESPN não deve mais existir nos próximos anos. Isso é uma coisa que já está muito clara lá no cenário norte-americano. A gente sabe que o Brasil as coisas acontecem de maneira mais devagar,
as pessoas ainda assinam bastante TV a cabo, embora ao longo dos últimos 10 anos, a perda de assinantes de TV por assinatura aqui no Brasil tem sido muito grande, acelerada, principalmente depois do advento do streaming, que começou aqui no Brasil com a Netflix e hoje se estende a várias outras empresas. Esse movimento tem acontecido, as pessoas têm assinado cada vez menos TV por assinatura e cada vez mais streaming, mas a gente sabe também que nos Estados Unidos, pelo poder de compra médio das pessoas por lá, as mudanças acontecem mais rápido. E nos Estados Unidos se fala em transformarem a ESPN numa empresa 100% streaming, acabando com o canal regular. E aí, assim, é o futuro. Dizer que isso não vai ser refletido no Brasil é mentira. Inclusive, não só com relação à ESPN, mas com relação a todos os canais regulares. Cada vez mais, quando você olha as audiências dos canais, principalmente fechados, que são pagos no Brasil, a gente vê que são grandes nos eventos ao vivo, nos eventos esportivos. Os canais têm sobrevivido assim. Os eventos que não são ao vivo, programas de debate, um ou outro dão audiência, tentam segurar e eles tentam transformar, inclusive, todos esses conteúdos em ao vivo, seja debate, seja algum outro tipo de programa, para tentar gerar mais interesse. Se você for olhar, a gente já conversou com várias pessoas aqui, inclusive com o próprio Arnaldo Ribeiro, que foi programador da ESPN enquanto lá esteve, e ele já falou isso pra gente no Tomando uma Com. Recomendo muito que você assista a entrevista na íntegra, que ele dá muito da leitura dele do que é esses canais esportivos, o que são e de como eles ainda podem sobreviver nesse mercado que tem diminuído o número de pessoas a cada dia que passa. A gente tem tido dados e cada ano que passa a gente vê dados de milhões de pessoas que cancelam suas assinaturas de TV fechada aqui no Brasil. E lá fora não tem sido diferente. Então, a gente pode estar muito perto de ver mudanças bastante significativas com relação a um canal, gente, a ESPN, que tem aqui no Brasil os principais direitos de futebol da Europa, os principais campeonatos estão lá, tem a Libertadores, tem Copa Sul-Americana, tá brigando por direitos. A gente não sabe como que a ESPN vai se posicionar pós final de contrato de Brasileirão com a Globo, porque a gente também não sabe se vai sair liga, mas se sair, a gente sabe que é uma empresa que tem muita força para tentar direitos como o Campeonato Brasileiro, mas tudo isso vai depender da postura mundial da empresa. Para onde ela vai? Se ela vai continuar, apesar de ser gerida independentemente, nos braços da Disney, se ela vai ser vendida, qual vai ser a mudança de gestão a partir dessa postura agora da Disney de deixar a ESPN sendo gerida de maneira independente. Tudo isso só o tempo vai dizer. Mas o que dá para dizer agora é que vem muita mudança por aí, e a primeira é que logo logo nos Estados Unidos a ESPN vai deixar de ser um canal regular e passar a ser só streaming. E aí, para acontecer isso no Brasil, é 2P. Quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Deixa seu like mais uma vez, repita, é muito importante se você não deixou, e comente aí o que você acha sobre qual, na sua opinião, vai ser o futuro de um dos maiores canais esportivos do mundo, que é a ESPN. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.